evento que a gente sabe que é muito mais do que uma celebração de moda, é uma homenagem à essência criativa e inovadora da nossa cidade. A gente sabe que Brasília nunca coube em estereótipos, é cidade de asas largas, horizontes abertos, de uma arquitetura que convida à contemplação. Aqui convivem inúmeros sotaques, trajetórias diversas, estéticas que se entrelaçam em um mosaico cultural sem edição limitada, onde o design encontra a arte, a ousadia se funde com a tradição e cada canto conta uma história única. Foi com esse espírito que o Brasília Shopping, criado há quase 3 décadas a partir dos traços ousados de Rui Otaki, concebeu o estilo Brasília. Um evento, sim, mas, antes de tudo, um mergulho no nosso jeito de viver. Um espaço para pensar o que nos veste, o que nos conecta, o que nos diferencia. Nesses 2 dias, vamos celebrar o que Brasília tem de mais potente. A pluralidade criativa que emerge de suas quadras, dos seus blocos, dos seus eixos e que transforma em estética o nosso modo de existir. Eu sou Rosa Guimarães, sou brasiliense, sou advogada, sou cria da Universidade de Brasília, sou servidora pública como vários de vocês e há 10 anos eu coexisto também no universo da criatividade, trabalhando com cor, estilo e imagem pessoal. Um misto de tradição e ousadia como a nossa cidade. Assim como vocês, eu sou apaixonada por Brasília, sou apaixonada por moda, design, arquitetura, arte, apaixonada pelo nosso Brasília. Eu tenho muito orgulho de ser brasiliense e estou super honrada de, mais uma vez, ser a mestre de cerimônias para conduzir vocês ao longo da programação desse palco. Juntos, nós vamos descobrir, redescobrir e, sobretudo, sentir o que significa vestir, pensar e criar a partir desse chão que habitamos. Como diz o nosso slogan do estilo Brasília, no céu, a luz, nas asas, o traço, na cidade, um jeito de viver, nos eixos, ousadia, nas curvas, movimento, no espelho, um estilo de ser. Sejam todos muito bem-vindos ao estilo Brasília. Antes da gente dar início à programação aqui do palco, a gente queria agradecer a todos os parceiros, porque um evento dessa magnitude não acontece sem o apoio de gente muito bacana. Então, queria agradecer a todos os apoiadores do evento, Sebrae DF, Senai, Sindivest, Omoda Jayco, Casa Perini, Campari, MAC Cosmetics, Lorde Perfumaria, Dona, GPS, Estúdio Nero e Brasília Palace Hotel. Muito obrigada. A gente vai começar hoje, gente, a programação desse palco com um toque muito especial, que se chama O Estilo de Brasília, Moda, Identidade e Território. Brasília é uma cidade diferente de tudo. Nasceu do berço modernista, do traço arquitetônico, de um sonho coletivo. E esse sonho reverbera também na forma como a gente se veste, se expressa e se apresenta. Mas, afinal, o que é o estilo de Brasília? Existe um estilo, um jeito brasiliense de vestir, de ocupar o espaço, de traduzir o cerrado em imagem e criação? É esse papo que a gente vai ter agora, com 3 convidados, cujas trajetórias são muito diversas no universo da moda, mas são profundamente complementares, e que acabam se encontrando nesse olhar que a gente tem para a nossa cidade. Eu queria que vocês recebessem, assim, com uma salva de palmas muito calorosa. Primeiro ele, que é convidado, veio de fora, nascido em Brasília, um dos stylists mais famosos do Brasil, com mais de 20 anos de trajetória no universo da moda. Conhecido por criar o estilo de celebridades como Sabrina Sato, Cláudia Leite, Juliana Paz, Luciano Huck, e hoje também atua como corretor de imóveis de luxo, à frente da marca Statement. Então, recebam com uma salva de palmas Ian Scioli. Obrigada, querido. Fica à vontade aí. Pode ficar. Agora eu vou chamar ela, Gênia, professora, pesquisadora e consultora de moda há mais de 20 anos, formada em letras, com especializações em styling, imagem pessoal e marketing de moda. Foi professora de História da Moda do IESB e hoje é referência como criadora de conteúdo e educadora de moda, sempre conectando estética, cultura e identidade. Recebam no palco Maria Tereza Laudares, nossa TT Laudares. Seja bem-vinda. Fique à vontade.
Ian, o microfone aqui para você, da TT tá bem ali. Essa é da Dani. E para compor aqui o nosso palco, ela, fundadora da Avanzo, marca de moda brasiliense que completa nesse ano 36 anos, diretora criativa à frente dessa empresa familiar muito querida por nós. Não apenas criou uma marca icônica, querida pelo público de Brasília, mas também pavimentou o caminho para novos empreendimentos na moda na cidade. Seja bem-vinda ao palco, Dani Naegeli. Fica à vontade. Gente, que honra, hein? A gente ter essas 3 pessoas maravilhosas aqui para conversar com a gente. 3 pessoas que conseguiram, né, cada um à sua maneira, cada um com a sua trajetória, construir o estilo de Brasília, né? Um stylist de celebridade, com raízes na nossa cidade, uma pesquisadora e educadora de moda e uma empresária que moldou o consumo de moda na capital e molda ainda, né, há 36 anos. O nosso talk fala sobre moda, identidade e território. A gente vai trilhar essas 3 palavras, né, que são carregadas de significado, de memória. Então, para a gente começar, até trazendo um pouco da história de vocês, né, as origens, as trajetórias, as permanências, pensando sobre o cenário de moda, quando vocês começaram a trilhar essa jornada criativa. Vou começar com você, Ian, que já está há 20 anos fora de Brasília. Você saiu de Brasília em 2005, quando você decidiu se mudar para São Paulo, né, para estudar produção de moda. Mas você viveu o comecinho da tua trajetória de moda aqui em Brasília, inclusive trabalhou aqui no Brasília Shopping. O que esse início te ensinou? Tinha algo aqui no cenário de Brasília que te impulsionava a pensar moda de um jeito diferente, algo que você sentia que faltava? Conta um pouquinho para a gente. Oi, agora ligou. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela presença. Obrigado mais uma vez, Brasília Shopping, pelo convite. A gente estava vendo ali atrás que eu tive já, essa já é a minha 2ª edição, então eu fico muito feliz de voltar literalmente para minha casa. E como eu estava te falando, aqui foi onde tudo começou, aqui nesse shopping, porque eu me formei em publicidade e propaganda no CEUB, mas o meu primeiro contato com moda, a minha chave virou aqui nesse shopping, onde foi o meu primeiro emprego, que eu trabalhava na loja Uma, que tinha aqui. Quem é da antiga vai lembrar dessa loja. Tudo mudou, a virada de chave inteira foi aqui dentro. Primeiro porque eu conhecia São Paulo pouquíssimo e só de visitar, mas eu já entendia o que São Paulo significava e continua significando no quesito moda, quando a gente fala de moda, principalmente do Brasil. E eu tinha contato com uma loja aqui dentro do Brasília Shopping, que era uma loja muito raiz da moda paulistana. Então, eu vivia a realidade da mulher brasiliense, mas eu tinha essa influência da moda que era moda que vinha de lá. E, consequentemente, São Paulo, sendo essa porta de entrada, eu conseguia colocar a mão, estando em Brasília, numa moda que era muito mais cosmopolita do que a nossa moda aqui naquela época. Estou falando para vocês de 21 anos atrás, foi 1 ano antes de eu me mudar. Então, toda a minha virada de chave, toda a minha vontade, ânsia, anseio, tudo aconteceu aqui. E aí, de lá para cá, eu venho tentando administrar esses estilos, mas eu consigo ver muito para a mulher, para o homem, para a moda brasiliense. E a gente vai falar mais para o meio da conversa sobre isso, mas eu acho muito característica, assim, a moda de Brasília. Eu vou aprender mais do que falar qualquer coisa aqui hoje ao lado dessas duas. Mas eu acho que a moda de Brasília ela tem um DNA muito forte. Olha, ótima. Uma deixa excelente para você, Dani. Vou passar para você. A Avanzo completa esse ano 36 anos. Fantástico, né? Uma trajetória muito longeva e cheia de sucesso. Nasceu ainda quando Brasília ainda formava um pouco, né, os seus hábitos de moda, essa coisa de pensar o jeito brasiliense, pensando que a nossa cidade é uma cidade muito jovem. O que te guiou na criação da Avanzo e o que Brasília pedia para você naquele momento? Então, nosso projeto Avanzo, como você colocou, né, em familiar, nasceu sem hoje, a gente tem planos de negócio, estratégia, nasceu de uma vontade, de um bate-papo, vamos montar. E foi muito despretensioso, né? Uma marca de camiseta,
Eu estudava, na época não tinha feito moda, mas sempre gostei dessa mistura de varejo e comportamento também de observar. Deu super certo, graças a Deus, a gente, né, foi crescendo. O segundo passo, aí a gente resolveu ampliar para uma loja com mais produtos femininos. Eu acho que a gente chegou ao Brasília Shopping há uns 20 anos atrás, que foi realmente aqui que a gente, experiência de shopping, perfil de mulheres, então acho que nasceu de um projeto, óbvio, de um sonho, mas muito além do que a gente imagina hoje estar avançando. Realmente são 36 anos, passou muito rápido. E é uma marca de Brasília, que a gente valoriza Brasília. Os clientes prestigiam muito, lógico, no início existe uma certa resistência, produto do Rio, né? Ah, não, uma marca do Rio, uma marca de São Paulo. Mas, aos poucos, hoje a gente vê que a brasileira consome Brasília, ela se identifica com Brasília. E a gente é muito grato, muito feliz por ter essa oportunidade aqui, né? Então, a nossa história é aqui, sim. Ótimo. Pegando agora, deixa para você, Tetê. Você é uma pesquisadora muito focada, uma educadora muito apaixonada, né? A gente acompanha você nas redes. Você acompanhou muitas gerações de moda, né? Começando aqui em Brasília. O que você acha que mudou no perfil desses criadores de moda ao longo dos anos? Pensando no início da tua trajetória até agora, como é que você vê? Bom, boa tarde. Eu vim para Brasília ainda adolescente, no momento que Brasília, diferente de outras cidades do Brasil, ela tinha algo de rebelde, né? Um rebelde sem causa. Eu tinha morado na Inglaterra e aqui o punk era diferente, era expressivo, o dark era diferente de São Paulo. O dark era diferente de São Paulo. Então, isso já me chamou a atenção, eu era apaixonada por moda. Os anos passaram e eu comecei a fazer cursos no exterior e, como eu morava aqui, sempre voltando para cá, eu logo entendi que a imagem da mulher de Brasília é uma imagem diferente, porque ela une a vida pessoal e a vida profissional. Se a gente pensar, foi apenas em 1997 que o Congresso Nacional aceitou a mulher vestir calça. Então, para trabalhar, a mulher tinha de ir de saia. E assim, por decoro, vários outros lugares, empresas acompanhavam. Mulher para trabalhar tem de vestir saia. Hoje parece incrível, né? Quando a gente pensa em gênero e todos esses assuntos que são tão mencionados. Mas isso já chamou a atenção. A mulher de Brasília, ela tinha um guarda-roupa profissional e ela tinha um guarda-roupa pessoal, diferente de outras cidades, que você já sai pronto para a noite. Não era bem assim em Brasília. Então, toda essa observação, depois, mais tarde, eu fui estudar no Louvre, e aí no Louvre sempre menciona a moda como um fator de sociedade. E é isso que me encanta, e Brasília me encanta muito. E aí cheguei na Daniela e falei, a sua marca de Brasília, eu quero trabalhar com você. Ela falou, vem. E a Vans, eu vejo que tem muito isso, né? Uma empreendedora que entendeu essa identidade, que você vai comentar. Não, é isso. A gente vai falar sobre isso, né? Sobre o estilo brasiliense. Quando a gente começou a pensar sobre o evento, né? Estilo Brasília, foi uma provocação densa, né? Eu nasci em Brasília, eu tenho 42 anos, e a gente fala, qual é a cara de Brasília, né? A gente acaba sempre pensando em Brasília na exclusão dos outros lugares do Brasil, por a gente ser esse mosaico tão rico, né? De referências, de pessoas que vieram de todo canto para habitar essa cidade. E é sobre isso que agora a gente vai falar, né? A gente falou um pouco das origens de vocês, das trajetórias. Pensando sobre isso, né, o que carrega a alma da nossa cidade? Existe mesmo um estilo brasiliense? Cada um tem aí uma expertise muito particular e rica, pensando nos códigos, nos comportamentos, nos símbolos, no nosso lifestyle, né, da mulher brasiliense. Dani, você que está há 36 anos atendendo diariamente mulheres, vestindo essas mulheres para todas as facetas, né, da vida. O que você vê assim, no seu desenvolvimento, né, dentro da Vans, como sendo um traço persistente da mulher brasiliense? Até porque você está em São Paulo também, você convive muito, né, com a moda de São Paulo. Quais são esses elementos visuais que você acha que se repetem no estilo da brasiliense, para você resumir aqui para a gente? Então, acho que Brasília, assim como Rio, São Paulo, Brasília, quando a gente chega aqui, a gente encanta mais ainda, né? Hoje eu fico metade da minha semana aqui lá. Brasília...
mas a arquitetura, esse horizonte que a gente tem, essa leveza ao mesmo tempo, e a gente, ao longo, lógico, olhando sobre isso, e como a TT falou, a gente tem mulheres que trabalham aqui, né, tem muito advogado, o serviço público requer muitas pessoas que vêm de fora, e essa versatilidade que eu vejo entre difícil, como a TT falou, sair de manhã, a gente já tem esse DNA, sair de manhã, trabalhar e final do dia passar, porque a cidade permite, a gente não tem trânsito, a gente não tem, então acho que é uma vida que dá para ter 4, 5 compromissos, 4 num dia, diferente de outras capitais, de outros lugares. Então, isso, acho que Brasília, o nosso olhar na Avanzo é muito para essa versatilidade, para a praticidade. A mulher Avanzo, eu acho que consome muito essa praticidade, com tecidos fáceis de lidar. A gente sempre olha, isso é fácil, isso é prático para usar para uma mulher moderna que tem vários compromissos. A leveza dos tecidos com tecnologia, né, às vezes, e essa questão de linho faz muito. A alfaiataria, a gente foca muito nessa mulher do trabalho e, ao mesmo tempo, todas as nossas alfaiatarias são conhecidas por ser leve, por ser versátil para misturar com outras peças. Então, eu sempre estou com as meninas. É uma peça versátil? É prática? Isso a gente está oferecendo isso para o nosso cliente. Acho que é esse nosso olhar. E aqui contribui muito para a leveza, para a cartela de cores, né? Que você, como especialista nesse assunto, muito diferente que eu vejo, como você mencionou, São Paulo. Aqui, o nosso horizonte é tão incrível que acho que o guarda-roupa da mulher aqui deve ser mais colorido, né, Ian? Permite, né? Eu acho que é justamente o que você estava falando do mosaico, assim. Eu vejo enfim, ao longo desses 20 anos eu já viajei muito, já conheci muitas cidades e eu vejo Brasília inserida, o entorno, se a gente parar para pensar em Goiás, própria Minas, Mato Grosso, a gente é menos rígido. Então a gente, ao mesmo tempo, gosta de se arrumar mais do que talvez a mulher de São Paulo. Então eu acho que Brasília é uma mistura, sabe? Eu cresci numa família de muitas mulheres e a minha mãe, minha mãe trabalhava no Ministério das Comunicações. E a hora da minha mãe se vestir para trabalhar, nossa, antigamente eu lembro que ela usava escarpão da Kizarina. Ela voltava e ela guardava o escarpão direitinho dentro da... Então, esses hábitos, esses códigos que eu acho que foram se transformando, se modificando, mas com o tempo, essa versatilidade e essa liberdade que eu acho que a mulher de Brasília tem na hora de se vestir, é muito característico daqui. Então, você vê essa mulher que durante a semana, às vezes, ela é totalmente formal, final de semana ela está relax. E aí talvez ela usa mais de estampa, ela brinca mais com os tecidos leves, e aí ela deixa a moda mais leve. Você não pega uma mulher de São Paulo, muitas vezes, é fato isso, a gente que trabalha com moda em São Paulo há muito tempo, às vezes a gente está passeando no shopping, assim, final de semana a gente fala, turista, pela roupa. A gente sabe que é turista, porque a mulher de São Paulo, eu acho que ela é muito acostumada com essa história de... Ela vai ter que durar até a noite, e aí eu troco de sapato no carro, às vezes, ou eu coloco uma jaqueta, e a gente aqui, a gente que eu falo, né, a cidadão... Oi. É muito mais livre na hora de se vestir, brinca muito mais, é mais descompromissado. Vou passar para você agora. É ótimo, vocês estão dando sequência à conversa, eu estou achando maravilhoso. Eu super concordo. Eu vejo que Brasília tem um hábito social de viver o jardim. É churrasco, é piscina. Só aí você já tem 2 guarda-roupas bem distintos. Eu costumo falar que a mulher brasiliense, ela é meio sem medo de ser feliz. Ela usa joia, sim. Ela se maqueia, sim. Tem o dia de cabeleireiro, na maior tranquilidade, diferente de outras capitais. Se é no litoral, as pessoas não têm essa coisa do dia do cabeleireiro. Mas nós temos 2 modas muito distintas, fora a sociedade brasiliense, fora do circuito político, que também existe. Mulheres empreendedoras que escolheram a cidade para formar a família, né? E aí criou... Ela nasce as raízes estão em outras cidades. Então ela pode ser moderna como a cidade, estruturada numa alfaiataria,
ou leve como esse dia de final de semana à beira da piscina, convivendo com os amigos em clubes, enfim. Leve, né? Leve. Vocês foram falando, eu fui lembrando da minha trajetória como consultora de imagem, né? Atendi clientes do Brasil inteiro. E, para mim, era muito engraçado quando eu atendia, por exemplo, mulheres de São Paulo, em que, na hora de fazer as composições dos looks, eu tinha que falar para ela, você vai sair para trabalhar com isso, aí, na hora que você for almoçar, você vai fazer isso, aí, na hora que você for sair à noite, aí você vai trocar, botar no carro, você vai trocar, vai botar um kimono com paetê e vai trocar o salto. Isso não acontecia em Brasília, quando eu ia vestir minhas clientes, porque aqui em Brasília, como a gente não tem um trânsito, por exemplo, como o de São Paulo, a gente tem muito essa coisa, vou passar em casa para trocar de roupa, me arrumar e vou sair. Então, sempre na hora de pensar os eventos pós-trabalho, happy hour, sempre dava para a gente fazer uma coisa diferente, às vezes trocar roupa, às vezes mudar mais coisa do que uma pessoa que mora numa cidade como São Paulo, né? E a questão das cores, com certeza. Para mim foi muito marcante quando eu atendi uma cliente do Paraná, de Curitiba, e eu achei as clientes do Paraná ainda mais sisudas em termos de cores do que as paulistanas. Elas têm um traço assim de um conservadorismo de roupa. E, de fato, a mulher brasiliense ela é muito colorida, né? Eu, trabalhando com isso, tive a oportunidade de vestir pessoas que tinham muita facilidade de misturar cores, inclusive para levar para o ambiente de trabalho. Eu acho que isso é fascinante. Então, a gente falou de moda e identidade, agora eu queria falar um pouco de território, né? Trazer o olhar de vocês para o criador. Cada um de vocês é criador dentro das suas expertises. Então, muito para a gente pensar assim, a coisa do pensado, desenhado, fotografado, vestir, né? Cada um tem uma trajetória criativa que passa por Brasília, seja pela memória, seja pelo olhar, pelo cotidiano. Pensando agora assim, em Brasília como um território de criação, como uma matéria-prima do processo criativo e seu TT de pesquisa, né? Como é que Brasília aparece no processo de vocês, né? Nas escolhas, no caso da Dani, né? Que desenvolve aí. Eu sempre escuto, Dani, quando você dá entrevistas, você falando que você se inspira muito na luz de Brasília, nas cores, você tem esse olhar super lúdico, né? O clima de Brasília, como é que isso influencia suas coleções, de criativo da tua equipe? Conta um pouquinho pra gente. Então, acho que Brasília como arquitetura, como o céu maravilhoso que eu sempre reforço, então permite essa cartela de cores. Às vezes, quando eu estou com as consultoras, eu estou falando, mas esse tom de bege está sujo. E as meninas sujam porque ele não tem ele não tem luz, né? Ah, mas isso aqui está sujo. Muitas vezes quem trabalha do outro lado, então assim, olhar sempre pro horizonte. Acho que a parte de modelagem, a gente sempre olha para essas linhas mais retas, mas na Avanzo, um ponto principal, que é um detalhe que chama atenção. Eu que estou com os meus vestidos, eu sempre falo, um ponto principal, a gente não precisa ter 3, 4 cores, 3, 4 referências numa única peça. Vamos eleger um ponto principal como um detalhe na modelagem, porque eu acho que é isso, e isso me inspira muito, porque às vezes eu estou em Brasília, de repente, tudo muito reto, a gente fala, monótono, tem alguma coisa que vem uma surpresa que quebra aquele olhar. Então, acho que tem essa relação. Tem contemporâneo, tem essa coisa de ser um pouco mais atemporal, que é um produto, né, que não é tão cansativo, porque a gente vive isso. Eu acho que Brasília permite você colocar pontos, assim, na nossa criação, a cor, um acessório, um aviamento. Essa peça eu estou usando óbvio da Avanzo, quando a gente está colocando. Essa questão aqui é um volume, não precisa mais nada do que isso, né? Poderia ter outro ponto. Então, na parte de criação trazer as linhas mais retas, mais atemporais, mas ter uma surpresa sempre em algo que faz a diferença do produto Avanzo. Eu, como cliente, eu vejo muito o Avanzo nesse aspecto de conseguir vestir uma roupa mais fechada, porque Brasília, a maior parte do tempo, é muito quente, né? A gente não tem oportunidade de vestir tantas camadas. A camada ajuda muito a gente a deixar a roupa com mais elementos visuais, né? Trazer aquele interesse. E eu acho que você, de um jeito fascinante, consegue trazer para a gente, por exemplo, isso é um rami, né? Então, assim, fechada, mas é um tecido 100% fresquíssimo, leve, então permite. Está usando, está fechado, vai passar calor de maneira alguma, porque o tecido permite. Isso eu acho fantástico, eu sou muito fã. Ian, passando para você. Você tem uma trajetória incrível, assim, quando eu soube que eu ia mediar esse papo, eu já era sua fã, mas aí eu fui pesquisar mais, descobri várias coisas fascinantes da tua vida, mas você é filho de uma família de servidores públicos, né? Sofreu essa pressão de tem que passar em concurso, tem que terminar a faculdade, que é uma pressão natural de quem nasce e vive aqui. Tem isso como uma
digamos, uma métrica de sucesso, né? Você saiu daqui, já tem 21 anos, tá com uma trajetória fantástica, agora também trabalhando como corretor de imóveis. E aí, pegando o gancho também dessa sua atuação, que fala muito sobre estética, muito forte, arquitetônica, de design, fazendo essa curadoria incrível de imóveis, né, de alto luxo. Como é que isso aparece para você, assim, quando você pensa em criar um styling, ou quando você vai fazer uma curadoria de um imóvel? Como você acha que Brasília, que você carrega na tua história, te influencia, assim, na sua criação como um todo, no seu processo criativo, no seu processo de pesquisa? O que você carrega de Brasília? Eu nem consigo te falar como que me influencia, porque influencia 100%, né? A minha identidade, eu acho que o meu DNA, o que eu tenho de valores, minha família mora aqui ainda, tirando um primo que se mudou, enfim, que está morando na Alemanha, toda a minha família mora aqui ainda. Então, se eu puder responder e fazer um paralelo entre as duas profissões, quando deu 20 anos que eu estava na moda, eu falei, tá tranquilo demais, eu vou procurar uma caixa de marimbondo aqui para mexer. E aí eu queria justamente achar uma profissão ou uma área que eu conseguisse, de alguma forma, trazer o que eu aprendi da moda. E aí você vai falar, mas o que você aprendeu, né, que dá para ir para o mercado de alto padrão, de imobiliário? A respeitar o tempo das pessoas, a ouvir o briefing do que te é pedido. Então, se a cliente tem uma festa para ir com dress code, você tem que respeitar esse dress code. E se a cliente está pedindo para você um imóvel até tal valor, você não pode levar ela para ver um imóvel maravilhoso e no final do dia falar que ele custa 2 vezes o valor que ela te pediu. Então, eu acho que esse respeito, principalmente pelo tempo, pela vontade da pessoa, é o que me uniu nesses dois paralelos, no universo da moda e o universo do mercado imobiliário. E aí, se eu for falar para você de respeito pela pessoa ou de levar em consideração o que a pessoa está me pedindo, aí vem do meu berço é 100% brasiliense, então isso está dentro de mim, não tenho como fazer de outra forma, entendeu? Teve algum styling de alguma celebridade, alguma pessoa que você usou Brasília como referência, assim, seja de traços, de... Eu trabalhei, eu estava falando com a Karina aqui agora, eu trabalhei na GPS desde o início, então, quantos anos atrás? 15 anos atrás, então imagina, 15 anos atrás eu estava com 5 anos de São Paulo, então eu usei muito de Brasília na minha trajetória. Eu acho que todos os stylings, querendo ou não, eu posso trazer referência de São Paulo, de Brasília, de Nova York, de qualquer lugar. Mas estando aqui ou estando lá, a maior referência para mim sempre vai ser respeitar a vontade da mulher, entendeu? Da pessoa que eu estou vestindo. Mas eu só ia vendo aqui moda e arquitetura. Eu fico imaginando, você, ao conhecer um imóvel, na sua nova profissão, você deve imaginar exatamente a pessoa que morou ali, o estilo de vida. Totalmente. Se é uma família clássica, se é uma família moderna. Então, as duas coisas, eu acho que a estética, olhar, né? Quando você chega na casa de uma pessoa, ao hotel, quando você escolhe estar no hotel, então, você colocando esse moda e arquitetura, a gente usa muito as mesmas referências, né? E Brasília é isso, né? E deixa eu te falar uma coisa, Dani, que eu não sabia. Eu desde o início, eu sabia que a moda ia me ajudar muito nesse mercado imobiliário, mas, de verdade, eu não imaginava o tanto que o mercado imobiliário ia me virar uma chave também para a moda, me fazer ver de outra forma. E quando você fala isso, é muito real, porque eu entro num lugar e vários imóveis são recém-reformados, vazios, mas a grande maioria, as pessoas ainda moram no lugar. Então, eu entro e eu consigo desenhar o perfil da pessoa que mora ali. É muito louco isso. E você também cuida de imóveis de clientes suas de styling, né? Então, você consegue fazer esse cruzamento da roupa com os elementos visuais que estão ali. Se o móvel, né, tem quino ou não tem, se ele é mais arredondado, se tem, né, mais organicidade, se usa muito metalizado ou não. E isso não foi pensado também, sabia? No primeiro momento eu falei, eu vou... Isso é só para provar que a gente realmente nunca sabe nada de nada, né? A gente acha que faz planos, mas quem faz planos
definitivamente não somos nós. Eu falei, não, eu vou separar muito as prateleiras da moda e do mercado imobiliário. Imagina, minha primeira, segunda, terceira vendas, eu completei 1 ano agora de mercado imobiliário em agosto. E as 3 transações que eu fiz foram para pessoas que me acompanham da moda, do showbiz, do mercado publicitário. Eu queria saber o que você leva da identidade de Brasília para essa nova chave. Eu acho que é essa liberdade, muito dessa liberdade. Por exemplo, você estava falando do Sul. Sim. Eu também já fiz muito evento no Sul. Ave Maria, é outra coisa, é outra rigidez, até rigidez climática. Não só rigidez de comportamento, de postura, mas uma rigidez climática. O corpo fechado, né? É totalmente diferente. Então, quando eu vou vestir alguém, e aí eu acho que isso vem muito da minha mentalidade de Brasília, porque eu tinha, né, essa minha mãe dentro de casa, daqui a pouco ela está chegando, deve estar se arrumando ainda, aí não chegou até agora, vai chegar no final. Mas eu tinha essa minha mãe em Brasília, que ela era muito formal durante a semana, e final de semana ela era totalmente livre, descompromissada, eu usava sapato baixo, não usava os escarpãs da Kizarina altíssimos, mas eu acho que muito dessa liberdade da gente ter 2 modas, como você falou aqui, eu levo o tempo inteiro, porque se a moda não for para isso, para que é, né? E a gente pode acordar um dia com muita vontade de aparecer, e no dia seguinte a gente pode só querer passar despercebido, colocar um óculos e um capuz e passar. Então eu acho que é isso, essa liberdade, querendo ou não, eu trago muito daqui, da minha formação de Brasília, dos códigos de Brasília, com certeza. Cidade, né? Traços livres, tudo aberto, muito aberto. E esse horizonte que não tem lugar nenhum, né? Tetê, você pesquisando, né? Suas pesquisas são sempre muito incríveis. Como eu estava falando para você lá dentro, você tem um olhar muito ímpar, muito profundo. Até encontrei hoje no salão, encontrei um aluno super fã da Tetê. Ele falou, gente, você vai ficar fascinada por ela, porque ela tem realmente um olhar para a moda. Ele falou assim, subjetivo, né? Que é essa coisa complexa, mais profunda, muito focada na questão da sociedade, da cultura, essa formação da moda, não a moda como roupa só, né? Mas essa formação que é muito robusta e está muito conectada com a nossa vivência, com a nossa experiência, a nossa, né, vida como sociedade. O que você acha que Brasília influenciou, assim, o seu olhar nas suas reflexões, na tua pesquisa, quando você faz as criações, né, de conteúdo na tua rede? Como é que você acha que Brasília te influencia nesse olhar? Porque acaba que a gente vê o mundo a partir da nossa lente, né? E a nossa lente é o que a gente vivenciou. Conta um pouco para a gente. Uma coisa que eu vejo muito em Brasília é a monocromia. É incrível, eu estava observando aqui, tem uma pessoa com uma estampa viva e uma com uma estampa suave. Depois a gente tem listra e o resto é monocromia. E isso eu vejo que é uma influência grande da nossa arquitetura. E quando a gente entra na natureza, aquele momento piscina, churrasco que eu estava falando, parque, jardim botânico, aí eu acho que a gente se permite a estampa, a fluidez. Então, eu acho que a monocromia e a arquitetura, uma peça um pouquinho mais de alfaiataria, um ombro ou uma cintura um pouco mais marcado, sempre alongando como os nossos prédios de arquitetura aqui da cidade. E aí eu levo isso como uma forma de apresentação, que eu acho que a cidade é limpa, ela é transparente, você vê a cidade, com a própria ideia de fazer prédios que você possa ver o além. Eu acho que a cidade traz essa transparência que eu levo para a moda, para me apresentar, e eu também apresento a cidade muito assim, com não rígido, mas limpa, transparente, diferente, né, de tantos comentários que a gente vê políticos. Eu acho que essa é a Brasília de quem escolhe para viver e morar. Tetê. Não sei se vocês concordam, mas... Sim, com certeza. Pegando já isso que você falou, para a gente fechar o último bloco para abrir para as perguntas, né, do público, pensando em futuro, né, você pesquisa muito moda, você tem essa visão muito ampla sobre o sistema, o ecossistema. Vamos pensar um pouco agora sobre futuro, assim.
A gente sabe que o polo, né, central de moda do Brasil acaba sendo muito o Rio-São Paulo, né, onde a efervescência é maior de criação, né, os eventos de moda e tudo mais. O Estilo Brasília é uma iniciativa para a gente trazer Brasília com essa identidade mais forte. O que você vê que falta assim, para a gente fortalecer essa estética brasiliense, essa estética mais autoral, e a gente carregar mais o nome de Brasília para o Brasil e para o mundo, pensando assim bem em futuro? Eu acho que por ser uma cidade jovem, falta a gente começar a reconhecer essa identidade, esse estilo, e levantar essa bandeira, de não ter vergonha, de eu sou de Brasília e quando alguém te aponta, falar, lá que mora, fala, lá que vocês votam e mandam para lá. Mas a gente é assim, a gente é diferente. E levantar mesmo essa bandeira de existe um estilo e ter mais incentivos fiscais. Sim. Também eu acho que isso, o incentivo fiscal em todos os países sempre ajuda a trazer, alavancar. É uma indústria que não gera poluição de ar. Eu acho que agora o caminho é pensar de forma mais para um ambiente melhor. Lembrando que ambiente melhor é aquele que também a convivência é mais saudável, a saúde mental é algo que a gente precisa sempre ter um olhar mais carinhoso um com o outro. Eu acho que aqui a cidade pode promover mais isso. Dani, você que está aí no varejo há 36 anos, o que você pensa assim de futuro? Que legado você quer deixar com a Avanzo? Quais são os novos caminhos que você gostaria de ver surgirem aqui em Brasília? O que você pensa sobre o futuro da moda? Um lugar assim bem gostoso para a gente imaginar. Eu vejo, assim, marca brasiliense, hoje, né, a gente atende alguns estados, porque global com internet, com tudo isso, então a gente percebe. Mas eu vejo Brasília com um potencial enorme, por que não para o mundo? Algumas pessoas falam que eu sou muito sonhadora, mas aqui a gente tem todas as embaixadas, eu comento sobre isso, em Brasília. Tem gente do mundo todo, muitos escolhem viver aqui porque consideram Brasília um dos melhores lugares para poder morar. Então, a gente tem segurança, a gente tem trânsito, a gente tem tudo. E por que não sonhar com evento de moda em Brasília? E aí, pessoas que estão, acho que iniciativa como essa no Brasília Shopping, mas não sei se são projetos com embaixadas, que, né, pode trazer. TT acabou de chegar de Paris, que é um berço sobre isso. A gente já teve, Ian deve ter participado de vários eventos na Embaixada da Itália também, quando tinha Semana de Moda aqui em Brasília. Sim. Tem muitos. Teve. A Márcia, quando eu vinha, já fizeram alguns jantares. Então, acho que é trazer para isso como um calendário, né? O governo também, como a TT colocou, poderia colocar como um calendário, porque a moda movimenta muito, né? Hoje, eu vejo aqui a Renato, Brasília Shop, dar os parabéns, porque parece um evento pequeno, mas eu que sou lojista aqui acompanho, deve ter uns 45 dias, 50 dias que está esse movimento todo, há muito tempo. Então, estar aqui hoje, amanhã, com esses encontros como esse de hoje, falar de moda, falar de comportamento, envolve não só o cliente que está aqui, mas está gerando muito emprego, está gerando muita coisa por trás. Então, acho que essa oportunidade de mostrar. Então, a gente tem hotéis, a gente tem tudo para trazer um calendário de moda. O Ian, que está em São Paulo, pode ajudar a trazer esse calendário. E todo mundo que está aqui, que estiver ouvindo, a gente podia unir para poder fazer realmente Brasília, né, para esse calendário. Trazer uma marca para poder vir desfilar aqui todos, né, Ian? Aí já vamos sair daqui com reunião sonho marcada, né? Ian, você que carrega aí essa... Eu acho que é uma grande mistura do que as duas experts aqui falaram. Eu acho que falta o reconhecimento da... Não é nem reconhecimento, eu acho que falta o orgulho, talvez, de você entender que essa moda, que junta a moda de vários lugares, é uma moda característica de Brasília, e está tudo certo com isso. Você não precisa ser nada, você pode ser tudo. E eu acho que falta, talvez sim, pensar num evento que projete Brasília no cenário da moda de uma forma mais potente, mais forte. Mas eu fico muito feliz, né? Até voltando para o começo da nossa conversa, de saber que um evento como esse já aconteceu. Eu tive aqui quantos anos atrás? Então, dura, né? E agora, qual é o próximo passo? Eu acho que o próximo passo pode sim ser
movimento, né? Um movimento para reforçar essa identidade. E é um movimento de reverberar, né? Porque eu vejo muito que quando a gente sabe de onde a gente veio, quando a gente sabe das nossas origens, a gente consegue, né, reconhecer e mobilizar outras pessoas também a reconhecerem. Eu acho que a ideia do Estilo Brasília foi muito trazer para a gente esse olhar dedicado que todos vocês têm a sua maneira para a moda, para a criação, trazer para a gente olhar também o que é nosso, o que nos caracteriza, o que nos diferencia, porque aí também traz um estímulo para que a gente também seja um agente de transformação. Todos nós somos consumidores, né? A gente tem a opção de escolher de quem a gente vai consumir. Então, consumir de marcas brasileiras, consumir de marcas brasileiras. Eu, no trabalho da consultoria, fazer um trabalho muito forte com as clientes de reconhecerem que o consumidor também tem um papel muito importante, né? De legitimar as iniciativas, de legitimar os talentos brasileiros. Então, eu acho que a gente tem um caminho muito encantador para trilhar e colocar Brasília aí nesse lugar de destaque da moda, né? Agora, eu queria abrir para a plateia. Vocês têm um outro microfone? Eu queria só dar uma sugestão, que a Dani comentou que a gente tem várias embaixadas aqui, afinal de contas, a gente está aqui no Brasília Shopping. A gente não pode esquecer da Ana Sara Kubitschek, que fundou as Pioneiras Sociais, que depois, infelizmente, ninguém levou adiante. Foi uma mulher que, quando a gente vai ao Memorial JK, não pode fotografar as roupas dela. Eu já fui pega pela segurança. Quem nunca? Porque eu queria fazer uma pesquisa sobre isso. Eu acho que nós temos aqui, quando eu falo reconhecer, é reconhecer o potencial que nós temos. Nós deveríamos, sim, fazer exposições de moda. Um museu da moda que o Brasil não tem. E aqui nós temos uma grande, né, oportunidade, muita presença. Eu queria deixar assim essa semente plantada, essa semente. Eu posso só falar uma coisa antes da gente abrir? Claro. Eu acho que a gente tem metade do caminho super andado. Quando a gente fala de Brasília, em qualquer lugar do mundo, a primeira coisa que perguntam é da arquitetura de Brasília. Sim. E a gente usar desse tema para associar com a moda é muito mais rápido, é muito mais prático, é muito mais fácil. Então, eu acho que a gente pensar num projeto que envolva, de fato, os dois temas, tem tudo para dar certo. Tem, inclusive, uma curiosidade. Christian Louboutin e Nicolas Ghesquière, que hoje é o diretor criativo da Louis Vuitton, feminino, eles têm o hábito de vir a Brasília e pesquisar por aqui. Roberto Cavalli, no início dos anos 2000, fez uma propaganda que foi girada aqui. E eu notei, porque eu ampliei, eu falei, gente, isso aqui foi fotografado aqui. Tá vendo? Tetê Laudares é uma historiadora, sim. Então, nós somos referência para pesquisa, sim. Vou abrir, então, para perguntas. Boa tarde. Meu nome é Bárbara, eu sou jornalista e super fã da TT. Olha aí seu fã-clube, TT. Eu vou justificar minha pergunta, porque eu estava ouvindo uma entrevista. É para os três, tá? A pergunta. Eu quero que cada um responda. Você falou que é fã dela, então... Não, mas eu sou fã dela, mas eu quero que todo mundo responda. Eu estava ouvindo outro dia uma entrevista super complexa sobre o continente africano e, no final, a pessoa fez uma pergunta super simples. Qual era a bandeira que mais representava o continente africano? E como a gente está tratando de moda e arquitetura, eu queria saber de cada um de vocês qual é o prédio ou a repartição pública que mais traz o olhar da moda. Vou dar um exemplo. A UNB, né, que tem o sutiã da Madonna, que a gente fala, onde é que vai ser a formatura no sutiã da Madonna? Qual é o monumento aqui em Brasília que é a cara da moda? TT, Ian e Dani. Obrigada. Posso começar? É difícil escolher só um, né? Brasília é tão maravilhoso. Oi. Eu estava numa loja agora, final de semana passado, e aí eu vi uma peça, assim, uma loja de decoração de casa de São Paulo. E eu vi uma peça e eu falei, não, acho que eu estou maluco. E daí, quando eu subi para o segundo andar, tinha a coleção inteira.
E eu falei, isso aqui é a Catedral de Brasília? Ela falou, é. E aí depois eu falei, meu Deus, que coisa linda. E ela fez todas as peças inspiradas na Catedral. Depois eu fui ver que a Catedral poderia ser um vestido, né? Ela poderia ser... Então, era o... Tá vendo? Era o símbolo do Capital Fashion Week. Então eu vou já me livrar dessa resposta e vou falar Catedral. Mas eu poderia falar os vitrais da Dom Bosco também, que eu acho incríveis. E eu penso já que aquilo ali poderia ser um vestido inteiro de cristal. Eu falaria várias coisas aqui, mas vou deixar minhas amigas falarem também. Elas já tiveram tempo para pensar agora. TT. Bom, para mim seria o Congresso Nacional, que tem curvas e tem retas, alonga e dá uma certa organicidade. Fora a simbologia, tarará, tarará. Lembrando que Dona Sara, eu vou esquecer o sobrenome dela, Abraão, eu acho, foi a primeira mulher a ser secretária geral da mesa do Senado por vários governos. Então, só para mostrar, gente, que a gente tem mulher poderosa, sim, apesar do Congresso, depois vocês vão falar, né? Ah, mas aquela parte central, um H de homem. Não, mas tem mulher presente. Eu pedi ajuda aos universitários aqui, a Rosa, pelo nome, porque eu sou memória, assim, visual muito boa, mas de nome tenho que melhorar esse ponto. É Itamaraty, né? Que é Palácio do Itamaraty, para mim, que eu acho incrível, por ter vidro, por ter aquela construção, as águas que caem, então acho que mistura um pouco. Mas eu confesso que é o que eu falei, a gente aqui tem tantas coisas, cada vez que eu vejo, eu falo, como pode, há tantos anos atrás, esses edifícios gigantes, as obras foram construídas assim, com muito... Diferente de todos os lugares que você vê um prédio aqui, L2, que a gente vê 6 andares, aquela coisa muito longa. Então, essa amplitude. Mas eu vou ficar com o Itamaraty, que ele me ajudou, e a Rosa o nome. Mais alguém? Perguntas? Oi, boa tarde. Eu sou paulistana e estou morando aqui há 5 meses. E eu cheguei, vocês estavam falando de temperaturas, né? De manhã... fresquinho, a hora do almoço mais quente, à noite mais fresquinho. Eu sinto essa falta aqui de eu sair de casa e eu sou muito calorenta. E aí, cabelo preso e tênis, aí dá vontade de colocar uma bermuda, mas não combina muito comigo. Então, eu sinto muito calor aqui em Brasília, ainda mais com essa secura. Como que a gente consegue driblar isso? Ficando elegante, mantendo a elegância, cabelo solto e, sei lá, uma blusinha segunda pele ou um coletinho, não sei. Manter elegância sem sentir calor. E, acho que você é a pessoa, né? Você sabe que eu tenho ajudado muito, né? Minha mãe se aposentou, então eu acabo ajudando muito até dos lugares que eu viajo, porque ela passa por essa questão também, de querer estar mais à vontade, mas estar sempre com uma roupa, enfim, que ela possa transitar, enfim, almoçar, ir para o shopping, ou ir para casa das minhas tias. Eu acho que você tem que encontrar a peça que te deixa confortável. Então, você falou da bermuda, mas se você não gosta de bermuda, eu acho que você não vai usar com verdade, se você só usar porque ela é apropriada para o calor ou porque está na moda. Então, primeiro, eu acho que é encontrar. No caso da minha mãe, a gente chegou num ponto muito interessante, que é uma das peças que eu mais gosto do guarda-roupa feminino, que é o kaftan. E eu adoro o kaftan. Eu acho que ele fica bem para o dia, fica bem para a noite, fica bem de sapato baixo, fica bem de sapato alto. Eu acho que ele é democrático para todos os corpos. A mulher muito magra fica bem de kaftan, a mulher muito corpulenta fica bem de kaftan. Então, estou dando para você um exemplo de uma ajuda que eu dei para minha mãe, facilitou um pouco a vida dela, porque tem essa coisa também, eu não quero botar o braço de fora, o braço está assim, está assado. Todos nós temos nossas questões, então eu acho que mais importante do que te falar, usa isso, é te falar, ver o que você gosta de usar e variações desse mesmo tema, porque as pessoas que têm mais estilo, geralmente variam muito o mesmo tema, entendeu? E aí o tecido pode ser diferente,
a cor pode ser diferente, para o dia pode ser de algodão e para a noite pode ser cravejado de cristal. Então é isso, eu acho que essa é a... Mas Brasília é assim mesmo, vai ficar com calor aqui para sempre. Eu convido você a conhecer a Avanzo, se você já não conhece. A Avanzo é primorosa na escolha dos tecidos para garantir essa elegância mesmo no calor de 36 graus e 9% de umidade. Obrigada, olha. Mas eu acho que, só para complementar, o nosso, assim, o carro-chefe de venda é o tecido natural, o linho, que eu acho que faz toda a diferença. Em Brasília, eu falo isso porque na Avanzo são anos que a gente trabalha, troca blazer uma cor ou outra, mas eu acho que permite esse viver aqui que realmente é quente, né? Perguntas? Gustavo. Boa tarde, meu nome é Gustavo. A minha pergunta é uma pergunta / depoimento, que eu queria ouvir o que vocês acham também. Há muitos anos, quando eu comecei para São Paulo, eu me sentia meio vindo de uma cidade do interior. E essa semana eu estava participando de um evento, a Conferência Brasileira das Cores, em São Paulo, com alguns amigos, algumas pessoas aqui de Brasília. E aí eu fui refletir, eu falei, gente, que engraçado. Eu achava São Paulo mais moderna, as pessoas mais descoladas, não sei o quê. Aí agora eu estou vendo aqui São Paulo, a gente anda, porque assim, todo mundo com as roupas muito parecidas, porque tinha um dress code a ser seguido. E aí eu reparei que todo mundo ficava olhando, era uma coisa diferente. Eu pensei, será que Brasília não é mais do interior? Ou será que São Paulo é um pouco mais careta do que eu achava? Então eu queria ouvir a opinião de vocês sobre isso. Brasília é a capital do país. Então, a gente tem que liderar de alguma forma, né? Eu acho que você está coberto de razão. Brasília não tem mais essa concepção, esse preconceito de ser interiorana. Até porque a gente teve o tempo para construir uma sociedade daqui. Muitas empresas já estão na segunda geração, então muitas mulheres com seu estilo marcante e homens também já tiveram o tempo para deixar o registro de identidade e estilo. Então, acho que Brasília começa, sim, a ser vista diferente. E São Paulo, com a insegurança crescente, com a violência, as pessoas têm uma tendência a se fecharem, a se recolherem, a não ousarem tanto. Eu acho que isso é natural em momentos de guerra, né? A gente vê na história, quando estava tudo muito feliz nos anos 80, todo mundo, né, de baloneia, flores. Aí vem a guerra na Europa, no norte da Europa, Bósnia e Herzegovina. O que aconteceu? O minimalismo, aquele look industrial, tudo preto. Eu acho que muitas cidades do Brasil estão passando por isso. Esse discreto. Eu preciso ser discreto, porque não tem lugar aqui para eu ficar arregalada. Não, isso é legal. Oi. Mas eu concordo, assim, eu vejo também esse olhar hoje muito mais, não vou colocar nivelado, mas assim, eu acho que muito é pelas redes sociais. Né? Hoje a gente está tão globalizado que você vê o tempo São Paulo, Brasília, Rio, os outros lugares já ao vivo, com o Instagram, com outras mídias sociais, que parece que a gente está todo mundo no mesmo posicionamento. E eu acredito das oportunidades, está todo mundo no mesmo, porque antes falava, nossa, até chegar aqui demorava. Então, hoje, acho que com as mídias sociais e com essa escolha, e com a globalização que você compra aqui, recebendo um produto de outros lugares, eu acho que traz isso de você falar, já não está tão distante mais como a gente imaginava. Eu vejo isso, né? Eu acho que você está certo total na sua colocação. Eu acho que esse movimento foi super proporcionalmente inverso. E eu acho que a gente tinha muito, eu pelo menos penso da minha São Paulo de 20 anos atrás, quando eu cheguei lá, 20 anos atrás foi ontem, mas a gente tinha muito São Paulo como essa vitrine que ditava. E hoje em dia, eu acho que a moda está muito mais democrática,
né? A gente consegue se inspirar, a gente consegue ser impactado com moda de qualquer lugar do mundo na palma da nossa mão. E São Paulo deixou de ser essa vitrine que dita tanto, porque o pessoal que mora lá também se misturou muito, também mudou muito e também segmentou muito. Então você tem os Faria Limers, que são famosíssimos. Você olha para o cara no shopping, você sabe, Faria Limer. Ele está geralmente com um coletinho de chuva, com uma... Você tem o pessoal da Vila Madalena, que é mais descolado, você tem o pessoal... A cena da noite diminuiu muito, porque não tem mais muita noite. Então você começa a ver que São Paulo não... Você vê o tamanho de São Paulo Fashion Week, o que era e o que virou. Ele resiste a duras penas. Então, eu acho que é bem isso. A gente deixou de ser provinciano e São Paulo virou menos ditatorial. Eu acho que virou uma coisa mais mixada, vamos dizer assim. Uma ditadura de TikTok, você acha que é uma ditadura de rede social? Acho que se eu falar... Que liberou? Eu falar de ditadura, não adianta, na minha mão ele sempre... Agora voltou. Se eu falar a palavra ditadura, eu acho que vai ser uma forma muito negativa de ver. Eu acho que tem, sim, uma ditadura, mas aí eu não acho que é só na moda, eu acho que é em vários segmentos, mas eu acho que se a gente conseguir ver o que tem de positivo, pode ser muito maior. De pessoas com vários corpos se identificarem, de pessoas com vários gostos se identificarem. Tanto é que a gente vê hoje em dia, nas semanas de moda de fora, eu falo nas grandes, você tem várias tendências sendo apresentadas numa mesma semana. Então, uma passarela vem totalmente minimalista, a outra marca vem totalmente country, e você tem uma outra marca que vem totalmente romântica. Então, eu acho que esse é um movimento global. Porém, aí nós vamos entrar em outro assunto, vai ter que vir outro dia. Mas aí eu acho que começa uma pressão também de outras formas. Eu acho que isso é um movimento, né, Ian, que a gente está observando, TT, todos que estudam moda, que a gente está observando no globo como um todo, né? Tem uma grande futurista que chama Lia Delcorte, ela lançou recentemente 2 livros fantásticos que chamam South Proud, em que ela fala que a gente vive um momento hoje de esgotamento do norte global como sendo o epicentro de ditar tendências e estéticas. A gente está vendo no Brasil, não só Brasília, eu vejo o Nordeste como sendo o lugar onde a moda está efervescendo, os movimentos, a plataforma Nordeste, amanhã a gente vai ter um talk só sobre isso. Esse orgulho brasileiro, a gente tem a Farm sendo vendida em grandes lojas do varejo internacional. A gente está vivenciando no globo inteiro um pulsar do sul global se apropriando das próprias referências, das tramas ancestrais, das nossas, todo o nosso trabalho artesanal, que é riquíssimo, né? Não só Ásia, Japão, né? Todos os países que estão abaixo da linha, né? Então, a gente está vendo essa efervescência do sul global como um todo, e acho que isso está trazendo para todos nós esse olhar de onde vim, né, o que eu tenho de diferencial, vou levar isso como estética também para levar para a minha vida, para a minha casa. Então, isso não é só na moda, isso é na arquitetura, é no design, e eu acho que isso é um movimento de meio que uma contracultura, né? Agora a gente vai se orgulhar de quem nós somos e vamos levar isso para a gente também exportar moda, né? Porque a gente vê um momento onde tudo a gente importava. Agora o sul global está exportando tendências, referências, tramas, né, tecnologias. A gente viu grandes marcas de moda vendendo bolsas de crochê que a gente compra no Nordeste com preços maravilhosos, 40, 50, 60 mil reais. É a nossa técnica, né? A Sim. Nossa ancestralidade. Ô, Rosa, e tem uma coisa também, até reforçando aquela pergunta anterior de como que Brasília pode se posicionar e pensar numa projeção para o futuro, a gente vê esses artesãos, enfim, essa moda nordestina, ela já vem aí, ela já tem muita marca nordestina que bomba, tem a Dendezeiro, tem várias marcas que são super fortes. Se você parar para pensar hoje em dia, tem um movimento acontecendo em torno do Pará, de Belém, da cultura mesmo, da música, da forma que essas pessoas se vestem, que eu acho que vai ser a próxima febre. Falando de moda, não só moda roupa, mas moda hábito, cultura, estilo. Então, essa bolha estourou.
essa bolha estourou. E no Brasil, os dados do censo, não sei se vocês acompanharam, foi um dado que me deixou muito impressionada. Pela primeira vez no Brasil, a gente teve uma inversão em que o maior centro de riqueza do Brasil não está mais no Sudeste, está no Centro-Oeste. E aí eu escutei um podcast essa semana fantástico da Carol Pires, ela falando que ela foi num evento em São Paulo, reuniram as 30 maiores clientes de Chanel do Brasil, e ela chegou nesse evento, ela falou, eu só vou encontrar as famílias tradicionais, aristocratas paulistanas. Só tinham pessoas de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. As 30 maiores compradoras de Chanel do Brasil são no Centro-Oeste. Então, é óbvio que quando a gente tem um poder aquisitivo concentrado num polo diferente do que foi no passado, isso inverte completamente a lógica também da exportação do luxo, né? Do que eu considero que é luxuoso. Então, acho que a gente está num momento muito propício, como vocês falaram, de iniciativas que tragam para o público o que é feito em Brasília, o que é feito no Brasil, o que é feito no Sul Global. Eu acho que é uma virada, uma oportunidade fantástica que a gente está vivenciando nesse momento, nesse espírito do tempo, né? Mais alguma pergunta? Nossa, muitas perguntas. A gente não vai ter mais o toque das 15, então dá para a gente acomodar. Equipe, me ajudem aqui com o microfone, por gentileza. Oi. Na verdade, não é uma pergunta, é uma observação. Eu sou cabeleireiro e maquiador, então, assim, eu lido, de fato, com a moda o tempo todo. E, voltando um pouco nesse ponto da arquitetura com a moda, eu entro muito na casa das clientes e, quando eu passo da porta, que eu olho, eu falo, é uma cliente mais ousada, é uma cliente mais tradicional, é uma cliente assim e tal. E a moda, hoje em dia, ela vem entrando tanto dentro da realidade que hoje você vai produzir ali uma cliente, vai ajudar a vestir e tudo mais. É uma cliente que ela foi atrás de todo um look, de toda uma produção. Ela ousa, ela vai, ela veste. Mesmo que seja um evento dentro de um órgão público, ela não está mais formal como antes. E é muito legal unir esse movimento da moda aqui, que tem crescido todos os dias, porque a gente tem sido muito valorizado. Muitas pessoas de fora vêm para cá, como você disse, vêm pesquisar, vêm se inspirar em coleções. E é legal porque Brasília realmente está crescendo muito nesse quesito do polo de moda, e não só eu, como outras pessoas que estão aqui, fazem parte disso todos os dias. Para mim é uma honra estar aqui mais um ano nesse evento, e todo ano tem crescido muito mais. E a gente trabalhando junto, né, trazendo outras marcas, eu acredito que esse ramo realmente só tem a crescer, não só aqui em Brasília, mas no Centro-Oeste como um todo. Goiânia também está crescendo muito, está tendo muita visibilidade, muitas marcas estão migrando para lá, marcas locais, estilistas locais estão migrando para Goiânia, porque estão vendo que realmente lá também está crescendo, está efervescendo esse ramo da moda, barra arquitetura, enfim. Então, eu acho que é isso, a gente unir todas as nossas forças aqui no Centro-Oeste, com tudo que a gente tem, nós temos uma riqueza muito grande, né, para a gente poder alavancar e ser mais do que a referência, né, afinal, nós somos a capital do Brasil, né. Boa tarde, primeiramente. Como vocês estão? Bem, boa tarde. Para os três, tá? A pergunta. A gente sabe que, para abrir uma empresa, porque na Juan Pablo eu tenho uma empresa, tinha uma marca de roupa, tá aqui, ó, que estou usando. Hoje, para abrir uma empresa, a gente sabe que tem que ter um diferencial competitivo muito grande, principalmente no mundo da moda. Porém, hoje, só o design não é suficiente para ter como diferencial, para, pelo menos, competir de igual para igual, com marcas muito grandes, com investimento muito maior e com marketing muito mais afiado. Eu gostaria de saber de vocês, o que se deve fazer hoje para se diferenciar tanto e conseguir dar certo, mesmo começando em Brasília? E também como utilizar até a inteligência artificial, já que também é uma tendência para o presente, não só para o futuro, e como a gente pode adaptar para criar novas empresas e novas tendências para o mercado de moda, atualmente. Eu não ouvi técnica, o quê? Desculpa. Perdão? Inteligência artificial, IA. Qual que é o seu nome? Desculpa. Juan Pablo. Juan, então. Eu acho que mudou muito, muito. Eu costumo dizer hoje, se uma coleção assertiva
sem um marketing assertivo, quais os dois, uma comunicação da coleção com o produto, qual o peso em cada uma das áreas. É óbvio que para você desenvolver produto, você vai pesquisar o seu público, tudo isso, né? Mas eu acho que a comunicação com o seu público, como você vai investir para contar a história da sua coleção hoje, conta muito, porque eu percebo, às vezes a coleção está incrível. Se não souber comunicar, você não vai chegar lá. E, às vezes, a gente tem uma coleção que não está tão incrível, quando o marketing ou a comunicação sabe pegar aquele ponto ali de uma referência que foi bacana, ela consegue chegar ao universo do cliente ali. Então, eu sempre pergunto hoje para quem desenvolve, onde investir? Nos dois, obviamente, mas eu acho que hoje esse desafio da comunicação, como está nas redes sociais, como eu me posiciono, o que eu quero falar da minha empresa, acho que os processos artesanais aí, eu acho que é um ponto hoje que não só na moda, mas, né, desenvolver coleção, que a gente tem que contar um pouco dessa história, é o desafio. Eu completo ainda, eu acho que, como uma pessoa que, enfim, consome e que precisa acompanhar o que está acontecendo, eu acho que eu tenho grandes amigos que são do ramo da moda, que têm lojas, que têm marcas, que têm confecção, e eu ouço de cabo a rabo, se assim pode-se dizer, a dificuldade na mão de obra. Então, eu acho que a dificuldade na hora de atender demanda, quantas vezes eu fui impactado por alguma coisa no Instagram e eu entrei para comprar e não te respondem. Então, parece que, muitas vezes, essa comunicação, ou o time da comunicação, não está alinhado com o dono, com o empresário que está, de fato, investindo. Muitas vezes eu percebo que essa estratégia, ou pelo menos desse time, se contenta em chegar até você. Eu cheguei até a pessoa, tá bom. E a conversão para a venda? No final de contas, a gente quer vender, né? A real é essa. Então, eu acho que é mais profundo ainda do que só alinhar a comunicação com o anseio ou com o desejo. É você ter, de fato, o produto para entregar. E isso eu sinto que, muitas vezes, é oferecido, mas a entrega não é feita. Então, acho que essa é uma grande defasagem. Lembrando que você comentou de inteligência artificial, só aí a gente vê a velocidade que tudo isso que eles falaram tem que acontecer. Porque, senão, eu posso simplesmente perguntar, olha, não está me respondendo, quem é que está vendendo um produto igual? Onde eu posso achar um produto igual? E eu nem sabia que queria, mas não estou obtendo a minha resposta. Tudo é muito rápido. Então, isso só para completar mesmo o que eles falaram, esses pontos, mas de uma forma realmente muito alinhada, muito veloz. Certo. Posso fazer uma pergunta em cima da pergunta? Claro. A gente precisa encerrar. Tá. É a última. Pode ser? É a última. Rapidinho. A gente sabe que a cultura é um fator essencial na moda. Então, vocês acham que qual que diferencial é necessário para começar aqui, especificamente em Brasília, já que a cultura é um fator determinante para isso? Cultura. Bom, eu acho que eu acabei falando isso um pouco na pergunta anterior, que falta essa... Está me vindo a palavra orgulho na cabeça, mas eu acho que falta essa vontade de falar, é isso, a moda brasiliense é essa. E que ela seja uma mistura de várias modas. Eu acho que falta alguém que compre essa briga, entendeu? Não tentar ir no rastro de alguma coisa que já foi feito. Porque, que nem o nosso amigo falou aqui, essa história do pensamento provinciano e da gente, tá, e daí, qual o problema se for uma cidade provinciana? Se você parar para pensar na idade que nós temos como cidade, nós somos provincianos, né? Então, eu acho que, ao invés da gente já ir atrás de um caminho que está trilhado, falta gente com iniciativa para... Se bem que tem já, né, Rosa? Já tem marcas locais que estão... Sim, a Dani-se é uma marca muito relevante de Brasília, que está exportando a nossa cultura, não só de Brasília, mas a cultura da arquitetura, do design, pegando muitos artistas plásticos
Hoje, eles fizeram recente agora uma coleção do Brasília Palace Hotel, então uma coleção incrível, trazendo a arquitetura de Brasília para exportar. Então, eu acredito muito nesse olhar orgulhoso de quem a gente é, das nossas origens, como sendo um eixo que não tem quem vai falar melhor de Brasília do que quem nasceu em Brasília, quem vive em Brasília, quem transpira Brasília. Acho que é muito por aí. E me parece um pouco assim, a pergunta é de $1 milhão, né? Muita gente lá no meu canal Descomplicando a Moda fala: Tetê, eu tenho uma marca, como é que eu faço para ser grande como a Chanel? A Chanel começou no século XIX. Olha onde nós estamos hoje. Então, não é que da noite para o dia você desabrocha. A Dani está aqui, ela começou há mais de 30 anos atrás. É muita pesquisa, você sempre estar ali, vendo o seu foco, não perdendo o seu foco, sabendo qual é o seu estilo e onde você quer chegar. Tem muito aquilo que a gente fala, né? Quando você quer falar com todo mundo, você acaba não falando com ninguém. Você tem que saber quem você é e com quem que você vai falar o seu nicho, encontrar a tua galera, e ali você vai trilhar aquela comunicação genuína da tua comunidade. Eu acho que a gente vive num mundo também hoje de internet, né, de descentralização de comunicação, que a gente consegue muito achar quem é a galera do nosso rolê e falar para aquela galera. E aí se identificar, criar uma comunidade e dar seguimento. Gente, a gente precisa encerrar. Eu queria, então, agradecer imensamente, em nome do Estilo Brasília, a presença dessas 3 ilustres genialidades aqui da nossa cidade. Dizer que foi um papo, acredito, inspirador para todo mundo. Eu estou saindo daqui, né, com muito conhecimento e muitos insights. Queria agradecer a participação de vocês, a presença de vocês e uma salva de palmas aqui para os nossos convidados. Voltem sempre, hein? Antes de vocês levantarem, deixa eu só falar uma coisa que eu esqueci. Embaixo das cadeiras existem algumas lembrancinhas, umas surpresas que a Calvin Klein deixou para vocês. Então vejam se alguém de vocês aí foi agraciado com esse mimo. Está coladinho embaixo da cadeira. Aprendi muito. Tivesse sempre uma mediadora assim. Incrível.